Minha filha entrou aqui no quarto, enfim, pausei o vídeo sem querer interromper, mas então vamos continuar, tá? Então, agora nós estamos já na página 15 e vamos ver se você compreendeu. Faz esse exercíciozinho aqui, ó. Essa imagem aqui, quantos átomos você tá vendo? Quantas substâncias você tá vendo? Quantas moléculas você tá vendo? E quantos elementos químicos diferentes você tá vendo? Vamos pensar, né? Aqui você faz o exercíciozinho aí, tá bom? Representação das substâncias, as substâncias químicas, as moleculares, elas podem ser representadas por uma fórmula molecular, H2O. Quando a gente tem um só, como é o caso do oxigênio, dispensa, a gente não precisa representar o número 1, certo? Uma molécula de glicose, por exemplo, nós temos 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. O índice 1, ele fica ali, ele não precisa ser representado, como no caso daqui da água, quando é índice 1, tá? A reação química, ela é representada pelas moléculas que estão envolvidas. Aqui nós temos os reagentes e aqui nós temos o que é formado, os produtos. E a gente consegue representar. Então, agora você vai fazer aí, completar a fórmula do ácido nítrico, por exemplo, que tem 1 hidrogênio, 1 nitrogênio e 3 oxigênio. Vamos pôr um Szinho aqui, né? O português vai ficar melhor. Então, olha, o fósforo, 3 hidrogênios, 1 fósforo e 3 oxigênios, ok? Você vai fazendo aí. Quando a gente tem um composto iônico, a gente já não consegue representar uma fórmula molecular, porque a gente não sabe quantos sódios a gente tem, nem quantos cloros a gente tem. O que a gente sabe é que existe uma proporção de 1 para 1. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, vamos classificar agora as substâncias. Pausa o vídeo, vê tudo aqui até a página 16, responde as questões, relê e vê se ficou alguma dúvida. O conceito é muito básico. Agora a gente já vai passar para os tipos de substâncias. As substâncias, elas podem ser simples ou compostas, tá? As substâncias simples é quando todas as moléculas que fazem parte são iguais. E as substâncias compostas é quando, elas são iguais e formadas pelo mesmo tipo de átomo. As substâncias compostas, elas são iguais, olha, todas as moléculas são iguais, mas elas são compostas por átomo diferente. Então, é isso que diferencia. Aqui não é mistura, isso é uma substância pura, tá? Essas substâncias, as duas são puras. Só que aqui é uma simples, olha, todos os átomos são iguais e aqui é uma composta. Os átomos, eles são diferentes. Quanto ao grau de pureza, então, olha, nós temos o quê? As substâncias puras, simples e compostas. Porque aqui, ó, eu só tenho um tipo de substância. Então, aqui ela é pura, a substância, isso cai em prova, possui pureza. É pura, eu só tenho nitrogênio, eu só tenho molécula N2. Aqui eu só tenho molécula de CO2, mas eu já tenho átomos diferentes. Então, é uma substância composta. O que eu chamo de mistura? A mistura quando eu consigo colocar aqui, ó, moléculas diferentes. Olha, eu tenho uma molécula aqui de nitrogênio e uma molécula de CO2 misturada. Então, isso é uma mistura, ela não tem grau de pureza. A gente precisa estar atento com a questão da água. Quando eu pego uma água que eu tô tomando, ó, como eu falei, essa água chilena aqui, que é horrível, salgada. Por que ela é salgada? Ela tem muito mineral. A água do Chile, ela é produzida basicamente, pelo menos essa água que eu comprei em Santiago, ela é de geleira, é água que vem de derretimento de geleira, passa pela montanha.
lá em Santiago praticamente não chove, né? Chove às vezes umas 5 vezes só ao ano. Então, o abastecimento da cidade vem de água de geleira, que lá tem, no Andes, geleira permanente. No verão, elas vão derretendo, alimentam os rios e daí se trata, né? A região, se trata a água. Mas, pela origem dela, ela tem uma quantidade enorme de mineral. É uma água bem de gosto diferente. Então, essa água potável, água mineral, a água do filtro da sua casa, se você for olhar, essa água, ela tem cálcio, ela tem potássio, ela vai ter o flúor, ela vai ter vários elementos que foram colocados nela para que fosse limpada, os minerais da própria natureza. Então, toda a água potável, ela tem o cloro, que foi colocado para matar bactérias, né? Micro-organismos em geral, é uma mistura. Enquanto a água bidestilada, que é aquele frasquinho que você vai usar muito na medicina para dar injeção, para diluir remédio, a água destilada, a gente geralmente chama de bidestilada, ela passa por um processo de extrema purificação. Então, ali só tem água, é uma substância pura. Então, na prova, você tem que prestar atenção. Água é substância potável. Água destilada água potável é mistura. Água destilada é substância pura, porque você não tem mais nenhum mineral. Então, no meu consultório, por exemplo, para esterilizar o material cirúrgico, a gente tem que ter, eu tenho um aparelhinho para fazer água destilada. Eu posso comprar, mas fica muito caro. Então, eu tenho um desmineralizador, um aparelhinho que é barato e ele fica o dia todo fazendo água destilada para a gente poder lavar instrumental cirúrgico. Porque se você lava aquele inox do instrumental cirúrgico com água potável, a água potável ela tem muito mineral nela e aí ela acaba causando ferrugem no seu instrumental cirúrgico. Então, o instrumental cirúrgico, a gente lava na água corrente, mas o último enxágue a gente tem que fazer na água destilada, para que a gente tire qualquer tipo de mineral que possa ter ali na água ou qualquer outro produto que possa danificar seu instrumental cirúrgico. Então, olha, as substâncias puras, elas podem ser puras simples ou pura compostas. E as substâncias, por exemplo, do gás carbônico, você vai fazer esse exercício aí. Quantas substâncias estão presentes? Quantas? Anota aí. A gente tem uma só. Quantas moléculas você está vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. As moléculas são todas iguais ou diferentes? Elas são iguais. Quantos tipos de átomos estão presentes? Quantos? 1, 2. Eu tenho esse azulzão e esse aqui. Então, eu tenho 2 tipos de átomos, de carbono e oxigênio. Então, quantos átomos estão presentes no total? No total, 3, 6, 9, 12, 15, 18 átomos no total. Então, isso aqui, é o quê? É uma substância simples ou composta? Ela é composta, porque ela tem átomos diferentes, mas todas as moléculas são iguais. Quantos tipos de moléculas diferentes eu tenho? Uma só. Eu tenho uma única substância que é o CO2, certo? Então, dessa forma, a gente viu que as substâncias simples são compostas porque átomos todos iguais. Não interessa quantos átomos eu tenho na molécula. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho um monoatômico, diatômico, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, mas todas as substâncias aqui são simples, certo? Então, as substâncias puras simples, por exemplo, a gente tem o nitrogênio, a gente tem o fósforo, a gente tem o gás hélio, o ozônio, a gente tem o gás oxigênio. Por exemplo, o gás hélio, ele é usado em balão. Isso aqui eu tenho no meu consultório, eu tenho isso aqui com o nitrogênio que a gente usa para queimar feridas, né? É o nitrogênio no seu estado líquido, certo? É o N2. E as substâncias puras compostas é o maior que a gente mais tem na natureza, né? A gente tem normalmente as substâncias, elas
nem sempre estão aqui, né? Aqui a gente já tem com mais frequência. A água, por exemplo, o cloreto de sódio, o ácido clorídrico, nós temos, então, átomos diferentes. Nesse caso, elas estão puras. Na natureza é muito difícil a gente achar coisa pura, mas é uma substância pura, porém composta, certo? Responde a questão aqui, isso é uma substância pura, composta ou pura simples? É uma pura simples. Pura composta ou pura simples? Ela é pura, não é mistura, mas ela é uma mistura pura composta, tá? Então, lê aí essa substância simples, essa substância pura composta aqui e você tá vendo que é constituído por átomos diferentes. Agora, faz esse exercício aqui. Circula qual substância é a pura simples? Qual que é a pura simples aqui? Olha como é que ficou fácil de você ver. É essa daqui. Qual que é a substância aqui que é a pura composta? Vamos ver. Essa aqui é uma pura composta? Não, ela é uma mistura. A gente tá vendo que nós temos moléculas diferentes. A mesma coisa aqui. Aqui a gente tem uma mistura. Aqui, o número 1, se você colocou ele, é ela que é a substância que é pura composta. Misturas, então, é quando a gente tem, então, moléculas diferentes. E essas misturas, elas vão ser homogêneas ou heterogêneas. Sempre, olha, eu tô misturando óleo com água com areia. Aqui eu tô fazendo um suco de abacaxi com hortelã. Tem muita coisa aqui misturada, né? Então, a mistura é quando eu estou colocando... Aqui eu só pus 2, mas, por exemplo, aqui tem 3. Aqui tem várias substâncias juntas. A maioria das coisas que a gente vai encontrar na natureza é em forma de mistura, tá? As misturas, então, elas são, por exemplo, o chá adoçado, o aço, que é uma liga metálica, o ar que a gente respira e a própria chuva, elas são misturas, né? Na chuva, por exemplo, a gente tem o gás oxigênio, o carbono, o nitrogênio, mais a água que está descendo, certo? E aí, revisando, então, agora você vai pausar o vídeo e você vai ler toda essa parte e você vai responder essas questõezinhas aqui que você não vai ter dificuldade. E aí, nós vamos continuar. Pausa, lê aí até a página 25 e nós vamos classificar as misturas, que são misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, a gente vai ver solução, coloide e suspensão. O que é uma mistura homogênea cujo sinônimo é solução? É tudo aquilo que você olha e vê uma fase só. Por exemplo, se eu dissolver aqui açúcar ou sal na água, eu vou ver uma mistura homogênea, desde, claro, que eu não sature, né? Se eu colocar aqui meio frasco aqui de açúcar, não vai dissolver, né? Eu vou concentrar a solução. Mas se eu colocar uma quantidade pequena, dissolve perfeitamente. Então, eu vejo uma água cristalina, né? Então, a mistura homogênea, por exemplo, a água mineral, quando você pega um rótulo, olha, eu olho parece uma substância, né? Uma substância composta. Ah, só tem H2O. Não, mas não tem só H2O. Olha, tem bicarbonato, tem cálcio, magnésio, potássio, sódio, nitrato, cloreto, sulfato, fluoreto, bário, estrôncio. E esses minerais, eles vão depender de qual rocha que veio essa água, de onde que é essa nascente. E então, por exemplo, eu tô pegando essa água aqui da Cordilheira dos Andes, a composição de mineral dela, certamente de sódio é maior ou de outras coisas, e ela tem esse gosto que a gente percebe como uma água mais salgada. Se você vai na Europa, você vai tomar uma água que também é diferente da nossa. Cada região do mundo que você for, você bebe uma água diferente. E a água de Minas Gerais, ela é considerada uma das águas mais gostosas do mundo. A nossa água é bem neutra. Então, a água, ela é uma mistura homogênea. Uma observação que cai em prova: toda mistura formada por gás
vai ser uma mistura homogênea. Se eu abrir a válvula aqui, em pouco tempo, isso aqui se equilibra com aqui. O gás, ele se espalha perfeitamente. Então, o ar que a gente respira, ele é uma mistura de 21% de oxigênio, 72% de nitrogênio, 1% de argônio e outras coisas, incluindo poluição que está suspenso aqui no ar. Outro exemplo de uma mistura homogênea são as ligas metálicas. Por exemplo, se a gente vê aqui o bronze, se a gente vê o aço, que é uma outra liga metálica, que é o ferro com o carbono, o latão, que é o cobre e zinco, que ele é mais rosado, né? O latão, ele é uma liga homogênea também. Então, as misturas homogêneas é quando a gente vai dissolver um solvente no soluto. O que a gente considera solvente? Solvente é o que está em maior quantidade, é aquilo que vai dissolver. O soluto é o que está sendo dissolvido, é o que está em menor quantidade. Então, se eu pegar água e sal, quem está dissolvendo em maior quantidade é a água, ela é o solvente. O sal é o soluto, ele está em menor quantidade. O álcool hidratado, eu tenho 96% de álcool e 4% de água. Nesse caso, a água, ela passa a ser o soluto, porque às vezes a gente tem ideia que soluto é sólido. Não, soluto é a parte que está dissolvida em menor quantidade. Nesse caso aqui, o solvente, ele está em maior quantidade, tá? Então, uma característica do sistema homogêneo é o quê? Todo sistema homogêneo, ele tem uma única fase. Se eu pegar com uma pipeta aqui, ó, venho aqui e pego uma gotinha de água aqui. Se eu pegar numa pipeta uma gotinha de água aqui ou aqui, eu vou ter a mesma concentração. Vai ser a mesma composição em qualquer área, porque o sistema ele é homogêneo, uma única fase, certo? Então, todo sistema homogêneo, ele é monofásico, ele tem uma única fase, certo? E aí, a gente vai ver, por exemplo, com açúcar dissolvido em água, ela vai ter também uma única fase, a substância é homogênea. Então, fase é cada porção que apresenta um aspecto visual uniforme. Olha, eu coloco um corante aqui e o aspecto ele é uniforme. Então, é uma substância, uma mistura homogênea. A Coca-Cola, olha, quantas fases eu vejo? Se ela estiver fechada, eu não vejo a fase gasosa, ela é homogênea. Se eu abro a Coca-Cola, ela começa a soltar o gás. Aí ela já vira uma mistura heterogênea. Mas aqui, olha, é homogênea, homogênea, e o sal em água também é uma mistura homogênea. Quantas fases eu tô vendo em cada mistura dessa? Responde aí. Eu tô vendo uma única fase, uma única fase, uma única fase. Agora, se eu abrir a Coca-Cola, começa a sair gás, aí eu já vou ver duas fases. Então, vamos ver aqui, você, que se for ser médica, Novalgina, quando você comprar um remédio líquido, você pode procurar aqui, ó. A Novalgina é uma solução oral. Se é uma solução, por que é uma solução? Porque o líquido é todo homogêneo. Então, você não precisa agitar o frasco na hora de dar para a criança. Eu aspiro aqui com a seringuinha e põe na boquinha da criança. A Novalgina tem várias coisas aqui. Ela é uma substância pura, composta ou uma mistura homogênea? Ela é uma mistura homogênea. Aqui não tem só Novalgina, tem um sabor, tem um pouquinho de açúcar, tem um pouquinho de açúcar, para deixar docinho, né? Tem uns que é adoçante, tem coisa que é açúcar. Ela tem várias outras coisas, o próprio xarope, além da dipirona, que tem um gosto horrível, né? Por si só. Então, olha aqui, ó, sacarose, que é para dar o açúcar, formaldeído, bisulfito de sódio, sorbato de potássio, benzoato de sódio, ácido cítrico anídrico, corante, eritrosina para ficar rosinha, essência de framboesa e a água purificada. Então, nós temos uma solução, é uma mistura de quantas fases? Uma única fase.
uma mistura heterogênea. Vamos ver um exemplo. A mistura heterogênea é quando a gente tem isso em várias fases. Olha, aqui nós temos 2, aqui nós temos 3 fases. Cada região que visualmente eu vejo é uma fase diferente, certo? Então, vamos ver isso aqui, uma coisa que cai em prova também. Olha, se eu misturo água em óleo. Água mistura no óleo? Sim, a água mistura com óleo, só que ela não se dissolve no óleo. Então, ela é uma mistura, porque mistura, então isso chama mistura. Mas ela não é miscível, ela é immiscível, ela não se dissolve. O líquido de maior densidade, no caso a água, fica por abaixo e o de menor densidade para cima, certo? Então, aqui ó, a areia ela é mais densa, ela deposita no fundo, a gente tem uma densidade da água intermediária e aqui uma densidade menor do óleo. E a mistura heterogênea, ela também pode ser sólida. Por exemplo, o granito, que a gente tem quartzo, feldespato e mica. Nós temos 3 fases aqui misturadas numa mistura heterogênea, porém sólida. Então, todo sistema com mais de 2 fases é chamado polifásico. Então, aqui, ó, é polifásico. O demaquilante que a gente usa, ele é bifásico, ele tem água e óleo, 2 fases. Aqui é polifásico, aqui também é polifásico, certo? Então, olha, aqui, vamos prestar atenção no leite. Quando a gente olha o leite, principalmente o leite de caixinha, o leite desnaturado, o desnatado, ele tem produtos que dão a impressão que ele é homogêneo. Mas o leite, ele é uma mistura heterogênea. Por que que é uma mistura heterogênea? Por exemplo, o leite tem gordura e ele tem água. Água é miscível em óleo? Não é. Então, só do leite ter água e ter óleo, não tem como ele ser homogêneo, né? Olha, se eu pego o leite e levo no microscópio, eu vou ver várias gotinhas de água e de óleo. Eu vejo óleo, né, as gotinhas de óleo na água, porque óleo não é miscível na água. Então, o leite, ele é uma mistura heterogênea. Agora, o leite industrializado, ele vai ter produtos que nos dão a sensação que ele é homogêneo. Mas se eu pegar um leite, deixa eu ver se a foto tá aqui não. Se eu pegar um leite lá da fazenda, deixar parado, ele vai separar aqui as fases dele, certo? Na fase sólida não tem como separar. Aí você vai ler aí, pausa o vídeo, lê até o fim da página 34, faz essas questões. A mistura heterogênea também é o sangue. Você olha, dá a impressão que o sangue é homogêneo, mas se a gente leva no microscópio, ele tem várias fases, olha, ele tem várias coisas diferentes nele, assim como a areia também é uma mistura heterogênea. Para e lê. Quando você terminar, vamos continuar. Por exemplo, né, se você vai fazer medicina, você vai prescrever lá para criança o Alivium, que é o ibuprofeno. Quando você olha na caixinha, uso oral, é o quê? É uma suspensão, não é uma solução. A solução que a gente viu na dipirona, ela é o quê? Ela é a solução, ela é homogênea. Quando a gente tem uma mistura heterogênea com partículas grandes, a gente tem uma suspensão. Nós vamos ver isso um pouquinho melhor lá para frente. Então, o que é o alívio? Ele é uma suspensão. Então, isso aqui é bom agitar antes de dar para a criança, tá bom? Responde essas questõezinhas aí. A solução é uma mistura homogênea. A suspensão é uma mistura, o que que você vai escrever aí? Heterogênea. Então, um resuminho que a gente viu. A gente tem substâncias puras e temos misturas. As substâncias puras, elas podem ser simples, quando a gente tem, por exemplo, o cobre. O cobre é formado só por átomos de cobre. E ela pode ser composta como a água, que é formada só por moléculas de água, mas que tem átomos diferentes. Aqui, oxigênio e hidrogênio.
As misturas, elas podem ser homogêneas, como as ligas metálicas, ou a dipirona, né, que a gente viu. Tem a dipirona, que é uma solução, tem dipirona em gotas, que são soluções homogêneas, e as misturas homogêneas, e nós temos a heterogênea. Por exemplo, se eu colocar um fio de cobre na água, eu vou ter a água e eu vou ter o cobre. Ou, por exemplo, o leite, que se eu olhar no microscópio, vai ter água, vai ter gordura, então a gente vê que tem mais de uma fase, certo? E uma outra coisa interessante de mistura é que se eu aumentar aqui a densidade, eu colocar sal aqui, eu consigo mudar aqui a propriedade da mistura. Eu tô misturando aqui, eu tô aumentando a densidade, então a densidade do ovo aqui acaba ficando menor que a água. Eu já tentei fazer isso aqui na minha casa, essa experiência não deu certo não, mas teoricamente eu consigo fazer isso, tá certo? Isso aqui é uma imagem para você ter uma ideia de um livro do 6º ano. Então, eu já coloquei isso aqui. O assunto você tá vendo bem básico mesmo. Não tem nada mais básico que isso, não. Então, você vai aprender a matéria muito bem, porque nós estamos revisando desde o 6º ano, tá certo? Aí, você vai ler isso aí direitinho e vai prestar atenção aqui. Olha, como também a gente pode mudar a propriedade da mistura. Se eu pego água e óleo, a gente já sabe que a água mistura com óleo, mas é imiscível, ela não se dissolve. A água ela é mais densa do que o óleo, então a água fica embaixo. E o óleo, ele é mais denso, ele fica em cima. Porém, se eu congelar a água, o gelo, ele não desce, o gelo, ele sobe, porque a densidade do gelo, a gente sabe que a água tem a dilatação anormal, o sólido da água, ele tem uma densidade maior, os outros sólidos têm densidade menor, né, do que no estado líquido. A água, quando ela congela, a densidade dela diminui, olha, a água sobe. O normal, à medida que esse gelo for derretendo, para onde que vai a água? A água vai ficar aqui em cima? Não. Na hora que a água vai passando para o estado líquido, ela vai derretendo e ela vai depositar aqui. Mas o gelo, ele tem uma densidade menor do que a densidade da água. Aqui não é gelo de óleo, é gelo feito de água mesmo, tá? Então, a água no estado sólido, olha, eu mudei o estado dela aqui e eu consegui mudar a densidade dela. Então, olha, ela fica sobrenadante. Enquanto nessa outra mistura, o sobrenadante é o óleo, porque ele tem uma densidade maior. E a água no gelo, ela tem uma dilatação anormal, ela é menor. Os outros líquidos, quando a gente congela, a gente tem uma contração das moléculas. Então, a densidade das outras substâncias, quando a gente passa por estado sólido, a densidade aumenta. Já a água, ela expande, então, que a gente chama de dilatação anormal. O estado líquido, ele é mais denso que o estado sólido. Nas outras substâncias, o estado sólido, ele é mais denso. Da água, ele é menos denso, ok? Então, essa mistura chamada água, no planeta, a maior parte é água salgada, a água doce é uma pequena porcentagem. Da água doce, nós ainda temos uma quantidade enorme de água doce que está congelada nas geleiras. Nós temos quase 30% em depósito subterrâneo que o ser humano não usou ainda. E nós temos apenas aqui, ó, 1,2% da água que está em rio, pântano, lago, que é a água potável, né? Então, a gente ainda utiliza uma quantidade muito pequena da água que é disponível no planeta, certo? E a água potável, então, ela é a água que não tenha substâncias que possam trazer mal para o homem, mas a gente sabe que ela não é uma substância pura, nem pura simples, nem pura composta. Ela é uma mistura, porque ela tem flúor, ela tem mineral, ela tem cloro, ela tem várias outras coisas, certo?
Então, agora você vai pausar o vídeo, vai terminar de ler até a página 37 e nós vamos continuar agora, voltando um pouquinho o assunto, mas falando um pouquinho melhor dele, das misturas, tá? Então, as misturas, elas são chamadas de dispersões e a gente tem 3 tipos, a solução, o colóide e a suspensão. A gente viu as soluções e a suspensão, né, por alto. Agora tem um intermediário que é o colóide, o leite é um colóide. Mas vamos identificar. Como que a gente classifica? É baseado pelo tamanho das partículas. Então, vamos começar. É pelo tamanho da partícula. Nas soluções, as partículas, elas têm até 1 nanômetro. Nos colóides, é de 1 a 1000 nanômetro. E nas suspensões, as suspensões são acima de 1000 nanômetros. Não tem como ser diferente, você vai decorar isso. Até 1 nanômetro, de 1 a 1000 e acima de 1000. Isso é a definição de solução, isso é a definição de colóide e isso é a definição de suspensão. Quando a gente deixa em repouso por horas lá, o que acontece com o repouso? A solução, todo soluto permanece dissolvido. Se eu deixo a minha água parada, não vai depositar nada no fundo. Toda solução, se eu deixo uma Coca-Cola ali parada, não vai depositar nada no fundo. Agora, o colóide, ele vai decantar, porque a partícula ela é um pouquinho maior, é de 1 a 1000 nanômetros. Então, parte da partícula decanta. O que é decantar? É ir para o fundo, mas parte permanece dissolvida. A suspensão, ela é uma mistura heterogênea também, só que a partícula é acima de 1000 nanômetros, ela é muito grande. Então, essa partícula, ela vai cair totalmente, ela decanta totalmente. Então, essa é uma diferença do repouso. A solução, ela é uma mistura homogênea, não decanta nada. O colóide e a suspensão são misturas heterogêneas, enquanto no colóide há uma decantação parcial, na suspensão a partícula é muito grande, ela vai totalmente para o fundo. A outra característica que tem a ver com o tamanho da partícula é esse efeito Tyndall. O efeito Tyndall, o que acontece? Quando eu coloco a substância de frente para um jato de luz, o que acontece? Quando eu tenho uma solução, que é uma substância homogênea, eu não vejo o soluto. Ele é tão pequenininho que ele não dá barreira. A luz atravessa ele e eu nem vejo. Quando eu tenho um colóide, eu já tenho partículas de 1 a 1000 nanômetros. Aqui eu tenho partículas abaixo de 1 nanômetro. Então, essas partículas, elas já fazem uma certa sombra. A luz vai batendo nessa partícula, vai voltando, refletindo, então eu consigo ver a luz. Agora, na suspensão, a partícula é muito grande. Então, agora, vamos ver quando a gente tem uma suspensão. Os grânulos, então, são muito grandes, são acima de 1000 nanômetros. O que acontece? Quando o feixe de luz bate, ele vai fazendo o quê? Ele vai sendo refletido pelas partículas grandes que estão aqui. Então, a luz bate, ela volta, ela passa para cá, você consegue ver perfeitamente o jato de luz. Então, a suspensão, o efeito Tyndall, ele é positivo e muito forte. No colóide, é positivo e intermediário. Na água, ele já tem, na solução, nós temos um Tyndall negativo. E a outra questão em relação às dispersões é o comportamento na filtração. Vamos pensar, uma solução, a gente tem uma partícula menor que 1 nanômetro, é impossível filtrar, então não tem como a gente filtrar. O colóide, ele tem uma partícula intermediária de 1 a 10. Se eu colocar um super filtro aqui,
muito fino, eu consigo filtrar. Agora, a suspensão eu filtro facilmente. Imagina uma mistura de água com areia, por exemplo. Facilmente eu consigo filtrar. Então, a gente vai fazer o resumo do que a gente viu. A solução é até 1 nanômetro. No repouso, vai permanecer tudo dissolvido, não decanta nada. O Tyndall tem partícula grande aqui para barrar a luz? Não tem. Então, o Tyndall é negativo. Eu consigo filtrar? Não consigo. A partícula tem 1 nanômetro, até 1 nanômetro. Agora, a dispersão coloidal já é uma partícula de 1 a 1000 nanômetros. Por exemplo, quem são coloides? Maionese. Gente, maionese a gente bate óleo, né, com ovo. Então, só de bater o óleo, né, como tem outras coisas ali, você põe limão e tal, não tem como dissolver. Maionese, pasta de dente, chantilly, gelatina, o sangue, são dispersões coloidais. Leite, a gente já viu que é um coloide, porque se a gente abrir, a gente vê várias coisas dissolvidas no leite, misturadas ali no leite. A fumaça também é um tipo de coloide. Por quê? Toda substância, todo no estado gasoso vai ser mistura homogênea? Não no caso da fumaça, porque a fumaça eu tenho a foligem. Além do gás, eu tenho partícula sólida. Quando tem uma queimada perto da casa da gente, não suja a casa da gente toda, não enche de pó preto, não enche aquilo ali daquelas coisas de queimadura, né, de coisas queimadas. Então, aquilo ali é o que está disperso na fumaça. Então, a fumaça é um coloide. Então, no coloide, olha, a partícula é de 1 a 1000 nanômetros. Se eu deixar em repouso, parte decanta. Se eu coloco um feixe de luz, eu consigo ver porque eu tenho partícula para bloquear a luz. E eu consigo filtrar se for um filtro ultra fino. Já a suspensão, por exemplo, um suco, água com areia, o leite, olha, se eu deixar um leite aqui, ó, por exemplo, ele vai desnatar. Não esse leite ele vai decantar. Esse leite nosso, ele é muito alterado, ele tem substâncias para que isso aqui fique homogêneo. Mas um leite lá da fazenda, com o tempo, ele vai fazer isso aqui, ó. E aqui, eu não sei se isso é leite, se é um medicamento, mas, por exemplo, facilmente eu vejo que isso aqui tem fases diferentes. E aqui, numa lupa, por exemplo, um suco de laranja, a gente vê as fibras, vê os feixes da laranja aqui no meio, né? Muitos medicamentos, a gente viu, são suspensões, ó, tá escrito suspensão oral. Como a suspensão, ela pode decantar no repouso, é melhor a gente chacoalhar, porque vai ficar uma grande concentração de coisa decantada aqui com o repouso. Isso está guardado lá no armário. Então, as suspensões a gente agita antes de tomar. Então, a suspensão, as partículas são acima de qual valor? 1000 nanômetros. Decanta totalmente, por isso, quando o remédio é suspensão, eu tenho que agitar. O Tyndall é super positivo, porque eu tenho muitas partículas que refletem a luz ali, eu consigo enxergar e eu filtro facilmente. Já vimos esse resumo. As substâncias heterogêneas, então, elas são soluções, coloides e suspensão. Agora, você vai pausar o vídeo e vai completar essa tabelinha aí, você não vai ter nenhuma dificuldade na prova de classificar Tyndall, filtração, decantação e o tamanho da partícula. Então, a gente tem que lembrar alguns componentes que caem muito em prova, por exemplo, algumas misturas, o ar, que é principalmente nitrogênio, oxigênio e argônio, água do mar, que tem água, cloreto e outros sais, o vinagre, ele é água com ácido acético, não tem só ácido acético. O álcool hidratado, que a gente tem o solvente, que é o etanol, um pouquinho de água. O gás de bujão, né, que é o GLP, que é propano e butano. Então, gás de cozinha é propano e butano. Gasolina são compostos de vários hidrocarbonetos, alguns de 5, alguns de 6, de 7, de 8 até 10 carbonos.
Então, toda gasolina, mesmo que ela não esteja misturada com álcool, com nada, ela é uma mistura, porque os hidrocarbonetos, eles têm quantidades diferentes de carbono. Querosene também são hidrocarbonetos de 10 a 16 carbonos. O granito a gente viu que é quartzo, feldspato e mica. E a pólvora, salitre, carvão e enxofre. Isso aqui são as coisas que costumam cair em prova, que você tem que saber que pólvora é mistura, granito é mistura, querosene, gasolina, o GLP, álcool hidratado, vinagre, água do mar e o ar, tá? São coisas mais comuns. Agora, você vai fazer essas questões aí. Se tiver dúvida, lê tudo de novo e faz as questões, o gabarito tá aí. Vamos para adiante, depois que você tiver feito essas questões. Não tenha preguiça, faça tudo. Tem questão aqui que é do livro do 6º ano, mas é importante você fazer todas as questões. E aí, a próxima aula ainda da unidade 1, nós vamos falar sobre os sistemas.